Isaías, capítulo 59. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado. E por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. E em plena flor da idade, parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra ti, nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu. E por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. A sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira,
castigará os seus inimigos, e povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Isaías, capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando. Eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe. As suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria. Cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem
serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descansam os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada. Nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos eu os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Capítulo 13. Judite mata Holofernes. Quando já era tarde, os servidores de Holofernes saíram depressa. Bagoa saiu também, fechou a barraca e pediu aos convidados que fossem embora. Todos estavam cansados e foram dormir logo. O banquete havia durado muito tempo. Judite ficou sozinha na barraca com Holofernes, que se havia jogado na cama, completamente bêbado. Ela havia mandado que a sua escrava ficasse do lado de fora da barraca, como fazia todas as noites, esperando que ela saísse para ir até o lugar onde costumava orar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ajuda-me agora,
aquilo que eu vou fazer para a glória de Jerusalém. Esta é a hora de salvares o teu povo escolhido e de me ajudares a realizar o meu plano de derrotar os inimigos que estão prontos para nos atacar. Judite foi até a coluna da cabeceira da cama e pegou o sabre de Holofernes que estava pendurado ali. Chegando perto da cama, ela agarrou os cabelos dele. Então, com toda a força, deu 2 golpes com o sabre no pescoço de Holofernes. Cortou fora a cabeça dele. Aí, rolou o corpo dele para fora da cama e arrancou o mosquiteiro das colunas. Em seguida, saiu da barraca. Entregou a escrava à cabeça de Holofernes, que a jogou dentro do saco de comida. Judite volta para Betúlia. As 2 mulheres saíram juntas, como de costume, para ir até o lugar de oração. Atravessaram o acampamento assírio, andaram ao redor do vale e subiram a montanha. Até chegarem a um portão de Betúlia. De longe, Judite gritou para os guardas: Abram o portão, abram! Deus, o nosso Deus, ainda está do nosso lado. Hoje ele mostrou, mais uma vez, o seu poder em Israel e a sua força contra os nossos inimigos. Quando os moradores da cidade ouviram a voz de Judite, foram depressa até o portão e mandaram chamar os chefes. Todos os moradores de Betúlia, desde o mais novo até o mais velho, vieram correndo. Ninguém acreditava que Judite tivesse voltado. Abriram o portão. E deixaram que as 2 mulheres entrassem. Acenderam a fogueira para poderem ver melhor. E se ajuntaram ao redor das 2 mulheres. Então, Judite disse em voz alta: Louvem a Deus, louvem a Deus, pois Ele teve misericórdia de nós, o seu povo. Esta noite, por meio daquilo que eu fiz, Ele destruiu os nossos inimigos. Aí tirou a cabeça de Holofernes de dentro do saco. Aqui está a cabeça de Holofernes, o general comandante do exército assírio. E aqui, o mosquiteiro da cama em que ele estava deitado, completamente bêbado. E o Senhor usou uma mulher para matá-lo. Foi a minha beleza que o levou à destruição. Mas juro por Deus que Holofernes não tocou em mim, nem fez nada que me causasse vergonha ou desonra. Deus me protegeu em tudo o que eu fiz. O povo, espantado, se ajoelhou e todos juntos adoraram a Deus. Louvado sejas, nosso Deus, pois hoje humilhaste os inimigos do teu povo.
E Uzias disse a Judite: minha filha, o Altíssimo Deus tem abençoado você mais do que a qualquer outra mulher do mundo inteiro. Louvemos a Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, pois Ele a guiou quando você cortou a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Sempre que se falar sobre o poder de Deus, a sua confiança nele será lembrada. Você arriscou a sua vida para salvar o nosso povo de ser humilhado. Você seguiu a orientação do nosso Deus e assim nos livrou da desgraça. Que Deus a abençoe e lhe dê honra eterna como recompensa por aquilo que você fez. E todo o povo disse: Atos, capítulo 23. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as Escrituras Sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram: não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo.
Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo. Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa, enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que trouxesse esse moço porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão e o levou para um lado. O que é que você tem para me contar? Alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o senhor vai resolver. Não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e, por isso, resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então, descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, falou: quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer.
Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Salmo 100. Salmo de louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem